Atualmente, um grupo cada vez maior de mulheres, principalmente entre as ocidentais, tem adotado um comportamento cada vez mais soberbo e autossuficiente. Dizem que não precisam de homens para nada, que o mundo seria melhor sem homens, etc. É óbvio, meu amigo, que esse comportamento acaba refletindo no tipo de masculinidade que é desenvolvida na nossa sociedade. Isso é óbvio. E a geração dos homens desconstruídos deixam isso muito claro, que o comportamento das mulheres influencia o dos homens e vice-versa. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma profecia bíblica que deixa muito claro o que acontece em sociedades onde esse tipo de inversão e perversão ocorre. E olha, é um cenário muito trágico a respeito do qual eu quero falar com os senhores nesse vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Ao longo dos anos eu tenho falado muito com vocês aqui sobre uma profecia específica, mas nunca parei para fazer uma análise mais profunda sobre ela. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer isso e ficará claro para vocês por que eu digo que essa profecia irá se repetir, embora muitos sejam céticos, quanto a isso. Eu irei mostrar onde a feminilidade masculinizada e a masculinidade efeminada conduziu o reino de Judá e o porquê nós iremos na mesma direção, uma vez que a similaridade entre a nossa sociedade e a deles seja enorme. Mas antes, como sempre, eu quero te convidar a conhecer aqui o nosse canal, considerar inscrever-se caso você ainda não seja inscrito, deixe o seu gostei aqui, deixe também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que ainda não entendeu essa profecia de Isaías 4:1. Hoje nós vamos analisar o contexto dela. Quero convidá-los a conhecer também a loja que agora apoia o nosso canal, Mor Semijoias. Como eu costumo dizer aqui, joias e semijoias para o cisne negro. E definitivamente não é para o tipo de mulheres a respeito das quais eu vou falar hoje, tá? Então conheçam lá o perfil deles. Bom, então para iniciar, eu gostaria de analisar com vocês um contexto maior dessa profecia de Isaías 4:1, a respeito da qual há anos eu venho falando aqui no canal, mas eu quero fazer isso dentro do próprio livro de Isaías. O livro de Isaías inteiro fala sobre, enfim, um juízo que viria sobre a nação de Judá por conta da desobediência, enfim, da idolatria, num período anterior ao cativeiro, tá? Já no primeiro capítulo do livro de Isaías, vejam só o que o profeta declara, a respeito daquilo que seria o conteúdo do livro dele. Ouça céu, ouça terra, porque Adonai está falando. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o estábulo de seu senhor, mas Israel não conhece. Meu povo não pondera. Ó nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos imorais, eles abandonaram Adonai, rejeitaram o santo de Israel, voltaram-lhe as costas. É nesse contexto que Isaías irá entregar as suas profecias, ou seja, denunciando uma nação que havia se corrompido completamente em todos os sentidos. E uma das áreas nas quais essa corrupção havia chegado com muita força era exatamente no que diz respeito ao tipo de masculinidade que existia naquela sociedade e ao tipo de feminilidade que havia se desenvolvida naquela sociedade. E isso, por óbvio, afetava a sociedade como um todo, não só aspectos ligados a relacionamento, mas também o governo da nação e outros aspectos. Olha só o que o profeta diz, nessa passagem do capítulo 3 do livro dele. Meu povo, crianças o oprimem e mulheres governam sobre ele. Aqui nós já temos um primeiro problema naquela sociedade. Era uma sociedade governada por homens inexperientes e também por homens que eram ou efeminados ou homens que eram manipulados por mulheres. E por que eu digo isso? Porque as expressões crianças e mulheres, nesse texto, elas não devem ser tomadas no sentido literal. Provavelmente nessa passagem elas não têm um sentido literal. Crianças o oprimem nessa parte. A quem se faz referência aqui não se pode ser facilmente determinado, mas possivelmente a Acaz, que começou a reinar quando tinha 20 anos. Ou pode significar que o caráter dos príncipes e governantes era o de crianças inexperientes, sem qualificação para o governo. E sobre a parte, e mulheres governam sobre ele, diz lá o Barnes. Isso não deve ser tomado literalmente, mas significa que os governantes estavam sob a influência do harém ou das mulheres da corte, ou que eram efeminados e destituídos de vigor e masculinidade em conselhos. Ou seja, ou os caras eram manginas, ou os caras já eram da geração
todes, né? Aí sim, na sequência, isso aqui eu tô dando uma ideia geral, porque os 5 primeiros capítulos falam sobre essa questão da decadência do povo em vários aspectos. Então, na sequência, Isaías começa agora sim a falar sobre o comportamento decadente das mulheres naquela sociedade. Além disso, Adonai afirma: pelo fato de as mulheres de Sião serem tão arrogantes, pois balançam a cabeça ao vento, lançam olhares sedutores, movem-se com passos curtos e retinem seus enfeites de tornozelo, Adonai arrancará a coroa da cabeça das mulheres de Sião e as castigará com feridas. Adonai exporá suas partes íntimas. Daí, depois de expor mais algumas mazelas pelas quais as mulheres daquela sociedade, que vocês viram aí o perfil, depois de expor mais algumas tragédias pelas quais elas passariam, aí sim vem uma profecia sinistra sobre o que aconteceria com os homens daquela sociedade. Vejam, seus homens cairão à espada e seus guerreiros na batalha. Seus portões lamentarão e guardarão luto. Devastada, ela se sentará no chão. E aí é exatamente nesse contexto, né, de extermínio dos homens, de uma decadência da masculinidade e de declínio também de uma feminilidade mais saudável, né, porque as mulheres eram, enfim, arrogantes e soberbas, é então que vem o famoso trecho de uma profecia que eu venho falando há anos aqui no canal, né? Tá lá em Isaías 4:1. Naquele dia, 7 mulheres apanharão um homem e dirão: supriremos nossa comida e usaremos nossas roupas. Permita-nos tão somente sermos chamadas pelo seu nome. Retire nossa desgraça. E aí tem que ficar claro aqui que o número 7 está indicado nessa profecia não necessariamente diz respeito a 7 mulheres, tá? Porque isso é um número indeterminado, que pode, inclusive, né, poderia ser maior em decorrência do caos que adviria ao reino de Judá. 7 mulheres. O número 7 é frequentemente usado para denotar um número grande, embora indefinido. Significa que a calamidade seria tão grande, tantos homens cairiam em batalha, que muitas mulheres, contrariamente à sua modéstia natural, tornar-se-iam pretendentes de um único homem para obtê-lo como marido e protetor. E aí uma outra questão interessante também, né, que eu acho que eu nunca explorei muito aqui nos vídeos a respeito dos quais eu falei sobre essa profecia, é o que seria exatamente essa desgraça, né? Ou esse opróbrio, como dizem algumas traduções. E aí o Russell Norman, que é um famoso, né, comentarista bíblico estadunidense, mas que praticamente é radicado no Brasil, deu aula em várias faculdades no Brasil, ele faz uma observação interessante no comentário bíblico dele. Olha só o que ele diz. O mais provável é que esse opróbrio consistisse em as mulheres ficarem solteiras e sem filhos. Calamidades na antiga nação de Israel. Ou seja, as mulheres todas iam virar o quê? Mães de pet, né? Basicamente isso. Pois bem, então esse é o contexto da profecia de Isaías, no que diz respeito então a esse trecho famoso que eu cito sempre aqui no canal. Agora não fica muito difícil você estabelecer uma relação entre o que estava acontecendo naquela sociedade que realmente colapsou, e o que está acontecendo na nossa e vai colapsar, como eu vou falar na sequência. Mas antes, é importante aqui eu responder rapidamente a uma objeção que sempre me fazem aqui no canal. Ah, Duarte, mas essa profecia diz respeito ao reino de Judá pré-cativeiro, que depois seria levado para o cativeiro. Não tem nada a ver. Meus filhos, mas como eu tenho dito aqui ao longo dos anos, toda profecia tem um caráter cíclico. Essa ideia de que profeta ficava simplesmente predizendo o futuro, né, vaticinando sobre o futuro, essa é uma ideia relativamente errada. Na essência, o papel do profeta era denunciar os males do seu tempo e as evidentes consequências que adviriam da desobediência do povo. Ou seja, qualquer homem com um mínimo de espiritualidade ou mulher certamente saberia prever o que estava para acontecer. O vaticínio diz respeito a eventos futuros, ao passo que a profecia visa corrigir o comportamento de uma pessoa, tendo em vista os eventos que se podem esperar. Ou seja, são eventos evidentes que vão acontecer, não precisa ser um grande vaticinador, né, saber muito do futuro para saber que essas coisas vão acontecer. E aí sim, a partir dessa compreensão, fica fácil entender que toda profecia tem um caráter cíclico, pois o profeta apenas diz o óbvio acerca, né, das consequências que advirão do comportamento errado das pessoas. O colapso das sociedades tendem a seguir padrões. Tem um vídeo aqui no canal que
que eu falo inclusive sobre isso a partir de um livro lá do Arthur Huber, aquele livro, né, The Fate of Empires. É um dos maiores vídeos aqui no canal, no qual eu falo do porquê que o Ocidente vai colapsar. O Arthur Huber, nesse livro, ele identifica algumas características comuns às sociedades que colapsaram, tá? E é um vídeo interessante que eu fiz aqui no canal. E se a gente for um pouco mais cuidadoso na análise das escrituras, coisa que a gente raramente é, nós vamos encontrar essa mesma ideia, essa mesma lógica cíclica no texto das escrituras. Olha só o que diz o escritor de Eclesiastes. Existe algo de que se diga, isto é novo? Isso já existia nas eras antes de nós. Então o livro de Eclesiastes é muito forte nessa ideia de uma existência cíclica, né? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre, etc. Então não é muito difícil. Mas para deixar, não é muito difícil entender isso. Mas para deixar isso ainda mais claro, eu vou dar aqui para vocês 3 exemplos de colapsos civilizacionais ou culturais existentes nas escrituras, além dessa profecia de Isaías, né, que eu acabei de ler para vocês, que tiveram os mesmos antecedentes em termos de comportamentos, tá, de homens e mulheres. Quais são esses 3 antecedentes? O dilúvio, Sodoma e Gomorra e o nosso Apocalipse. Sobre o dilúvio, veja só o que diz o texto das Escrituras. Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações deles pendiam para o mal. Sobre os antecedentes da destruição de Sodoma e Gomorra, é dito o seguinte: o clamor contra Sedom e Amorá é tão grande e seu pecado tão sério, que descerei agora e verei se os seus atos condizem com o clamor que chegou a mim. Quanto ao caráter das sociedades dos últimos dias, né, antes do juízo final, ou do nosso famoso Apocalipse, o Messias disse em seu sermão profético o seguinte: porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noa. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca e eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrasou a todos. Quem conhece o contexto dessas duas sociedades, né, sabe muito bem que existiam 2 aspectos comuns, a sociedade pré-diluviana e a sociedade de Sodoma e Gomorra. Quais eram esses aspectos? Primeiro, perversão sexual, imoralidade sexual profunda. E no caso da sociedade pré-diluviana, existia ainda o quê? Hibridismo e magia, ensinada, né, aos seres humanos pelos anjos caídos, que inclusive se relacionaram com as mulheres, né, humanas, segundo diz lá o livro de Enoque, e não fica muito difícil de entender, mesmo à luz do texto lá de Gênesis 6. E o segundo e evidente pecado que essas sociedades cometiam era a idolatria, que não deixa de ser um tipo de perversão, né, espiritual. Então, quer dizer, sociedades que têm esse tipo de comportamento certamente colapsarão. Então, agora, feitas essas considerações sobre o caráter cíclico da profecia, não é difícil entender por que nossa geração também caminha para um colapso social. Uma análise superficial de nossa situação indica muita similaridade entre a situação do reino de Judá daquele período e a nossa época. Sobre nossas lideranças fracas, né, e manipuladas aqui, eu creio que alguns de vocês vão se lembrar de um vídeo que eu exibi já algumas vezes aqui no canal, de uma jornalista dinamarquesa, e isso no início da crise imigratória da Europa, tá? Então já tem alguns anos, dizendo que boa parte da crise de imigração na Europa e da violência decorrente dela, basicamente derivavam do quê? Do caráter muito fraco e efeminado, quase que maternal, dos governantes da Europa e de uma incapacidade que os homens europeus, né, já no estágio avançado de desconstrução, que eles tinham de oferecer resistência aos imigrantes, que certamente vinham de culturas onde a masculinidade era muito melhor cultivada. Men in minis. This was the reaction by some Dutch protesters to recent mass sexual attacks in Germany, taking a stand in skirts. But will it solve the problem? Iban, I get the message about women. They are not the problem. What message will this send to the men who attacked? Well, when we see this video, it's exactly the core problem. Men in Europe, or many men, are acting like women. And those men from those
foreign countries, asylum seekers, they don't respect women. So when men act like women, I mean, we do have a problem because we have no masculine power in our society to fight back this male aggressive culture. Well, I think if you look at our politicians, they're very soft. They're like mothers. I mean, they are embracing, they're inclusive, and they talk about how we should embrace refugees. Of course, we should help people that are in need. But, I mean, they can't deal with the rapings, they can't deal with terrorism. So, I mean, European politicians look very weak, and that's because our culture has become feminized. Agora pensem, será que no Brasil atualmente nós temos mulheres, ou mais especificamente uma mulher, que anda dando pitaco aí, influenciando o governo? Igualmente nossas mulheres, né, semelhante àquelas mulheres lá do período do reino de Judá, que eram soberbas e arrogantes, nossas mulheres também são extremamente soberbas, mais do que nunca. Isso graças a quem? Ao Estado, né, que por meio de leis tem dado uma série de benefícios às mulheres, enfim, né, que acabam se tornando relativamente independentes. Mas é como sempre dizem, né, elas são relativamente independentes de quem? Dos maridos, porque geralmente ou elas dependem do Estado ou elas dependem do empregador, que não raro é um homem. É muito comum o discurso delas de que não precisam de homem para nada, né? Uma das frases mais icônicas desse pensamento é a de Irina Dunn. Uma mulher precisa de um homem tanto quanto um peixe precisa de uma bicicleta. As redes sociais também, é óbvio, né, isso aí todo mundo reconhece, tornaram as mulheres atuais extremamente vaidosas, né, levando muitas delas a praticamente, né, se irem tutti pros. Irem tutti pros, lembrando que eu estou usando aqui a linguagem do contra, em troca da satisfação de seus egos. Então as mulheres praticamente têm feito isso hoje em dia, buscando validação, né? Agora, ao longo dos anos eu tenho alertado aqui no canal que nós já estamos entrando em um período de nossas sociedades onde a masculinidade tem declinado claramente. A tecnologia derrotará milhares de homens com a inteligência artificial e os androides. Nesse sentido, a escassez de homens no futuro para relacionamentos viáveis é algo bastante plausível, né? Nesse cenário, pode ser que uma crise de relacionamento se abata sobre as mulheres e a independência delas seja incapaz de resolver o problema. Elas serão, então, humilhadas como as mulheres de Judá. Eu tenho falado ao longo dos anos várias vezes sobre isso aqui no canal, tem vários vídeos nos quais eu falo sobre questão de robôs sexuais, androides, sobre a inteligência artificial, metaverso. Recentemente, eu fiz um vídeo já sobre as namoradas virtuais, meu filho. Isso já é uma realidade. Isso já não é algo mais fictício. Então pode ser que no futuro breve aí, talvez alguns anos, realmente nós comecemos a ter uma escassez de homens maior. Como eu sempre digo, o público que será mais afetado sobre essas questões certamente será o público feminino. Afetado negativamente, né? O público masculino vai se envolver mais com essas coisas. Então nós teremos um déficit maior de homens. A masculinidade também, por seu turno, né? A masculinidade ocidental, vai de mal a pior. Há uma verdadeira propaganda para a desconstrução da masculinidade, como eu falo muito aqui no canal também, né? Então, assim como aconteceu com os homens de Judá, o homem ocidental se tornou uma presa fácil para outras culturas, onde a masculinidade continua a ser cultivada de modo minimamente decente. A geração Todes já foi derrotada sem um único disparo. Ao passo que os homens de Judá foram destruídos em uma guerra física, nós, né, homens atuais aqui ocidentais, estamos sendo destruídos por meio de uma profunda guerra psicológica e espiritual contra a masculinidade. Ou seja, senhores, nós somos uma geração condenada ao fim. Eu sei que isso pode parecer trágico, eu sei que esse é um cenário bastante desolador, mas é inevitável. Agora, isso seria pior não fosse o fato de que há algo extremamente profundo nessa profecia de Isaías e que eu deixei para revelar para os senhores exatamente no final do vídeo, porque é a nossa grande esperança. E é dito logo no primeiro capítulo. Vejam só, ao mesmo tempo que ele prevê, né, a desgraça e a desolação que viria sobre o reino de Judá, ele prevê o meio por meio do qual o Eterno tem sempre mantido a sobrevivência do seu povo. E é um tema que eu tenho falado há anos aqui no canal também, está lá em Isaías 1:9, logo no início do livro dele. Se Adonai não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, nós nos teríamos tornado como Sedom, assemelhados a Amorá. É nesse cenário então, senhores, né, que eu venho dizendo aqui no canal há anos, que você que é um homem do remanescente, precisa repensar urgentemente o tipo de masculinidade que tem sido imposta a você hoje em dia. Existem vários aspectos desse tipo de masculinidade que você precisa questionar. Porém, indo além aqui no canal também ao longo dos anos, eu tenho convidado os homens a refletirem sobre um dos principais aspectos
a respeito dos quais os homens precisam refletir hoje em dia, se eles realmente quiserem, né, meditar com profundidade sobre as raízes de sua masculinidade. Ou seja, que princípio é esse, né? Ou que aspecto é esse? O dogma da monogamia compulsória, que há séculos nos foi imposta. Creia, questionar esse dogma é fundamental para que recuperemos uma masculinidade legítima. Você não precisa estar se relacionando, jovem. A grande questão é a mentalidade, a transformação na mente que o simples questionamento desse dogma da monogamia compulsória produz na mentalidade do homem, no desenvolvimento da nossa masculinidade. Não tenho nenhuma dúvida, tá, que o Mohammed, ele derruba 10 Enzos sem nenhuma dificuldade, tá? Basta você ver por aí, né, como é que essas culturas ainda desenvolvem a masculinidade. E não tenho nenhuma dúvida de que isso, em parte, tá, está relacionado ao ambiente de masculinidade, onde a masculinidade deles é desenvolvida. Vocês acham que por lá existe essa coisa de todes, de igualdade entre homens e mulheres? Claro que não existe. E mesmo que a maioria deles não tenham mais de uma mulher, e não tem mesmo, tá? Mesmo nas sociedades islâmicas ou nas sociedades tribais onde isso é permitido, eles não tenham mais de uma mulher. Ou seja, o simples fato de que exista essa possibilidade é suficiente para que essa ideia igualitária seja abolida da cultura deles. Ou seja, lá eles sabem que homens e mulheres não são iguais, que tem papéis completamente diferentes. Então, jovem, eu insisto com você. Essa questão independe de você estar se relacionando. Questionar esse dogma da monogamia compulsória significa manifestar para você mesmo uma afirmação interior de que você não vai aceitar que a sua masculinidade seja limitada, quer pelo Estado, né, no seu aparato jurídico, quer pela cultura, ou quer por uma simples imposição feminina. Eu tenho certeza que o remanescente, senhores, será formado por homens que rejeitarão esse dogma da monogamia compulsória e se assumirão poligínicos, sejam eles praticantes ou não. Quanto aos demais homens, né, aí eu deixo por conta da profecia de Isaías, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos abençoe e nos guarde.